Muito boa noite a todos. É um grande prazer e uma grande honra e um grande privilégio estar aqui esta noite a falar para portugueses, para brasileiros, para, enfim, luso-brasileiros. E eu gostaria só de dizer que Marcos Portugal, infelizmente, tem sido mais motivo de divergência entre Portugal e o Brasil do que convergência e urge mudar isso rapidamente. Eu optei por falar menos para dar espaço e tempo ao mais importante, que é a música de Marcos Portugal, que continua a ser tão pouco conhecida e divulgada. Em duas linhas, Marcos Portugal nasce em Lisboa em 1762, com 30 anos arrisca tentar a sua sorte no exigentíssimo e competitivo mercado operático italiano. Em Itália estreia 21 óperas em apenas 6 anos e meio e obtém um sucesso sem precedentes e sem igual. Depois de ser diretor e compositor no Real Teatro de São Carlos, em Lisboa, é chamado do Rio de Janeiro pelo Príncipe Regente, onde chega em 1811 e onde vive os últimos 19 anos da sua vida. Vou começar por demonstrar que Marcos Portugal é definitivamente luso-brasileiro e por dar uma noção aproximada não só da grandeza da sua obra, mas também da sua disseminação que não tem paralelo na história de Portugal e Brasil. Marcos Portugal nasceu em Lisboa e viveu os últimos 19 anos da sua vida no Rio de Janeiro. O artigo 6º da Constituição Política do Império do Brasil de 1824, sobre os cidadãos brasileiros, diz: todos os nascidos em Portugal e suas possessões, que sendo já residentes no Brasil na época em que se proclamou a independência nas províncias onde habitavam, aderiram a esta expressa ou tacitamente pela continuação da sua residência. Além disso, Marcos Portugal compôs os primeiros hinos oficiais tanto de Portugal como do Brasil. O refrão do hino da independência do Brasil, de 1822, reza: brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Figura maior da cultura brasileira, Porto Alegre planeou incluir Marcos Portugal numa obra de referência chamada Iconografia Brasileira, definida pelo próprio autor como o panteão dos brasileiros que mais se distinguiram. Ei-lo a escrever no Jornal de Debates, em 1837, a propósito de um concerto dirigido por Francisco Manuel da Silva. Foi com o maior júbilo que vimos o público fluminense coroar de aplausos a família de José Maurício e de Marcos Portugal. Mais à frente, depois de descrever o programa do concerto, diz: agora só nos resta pedir ao Sr. Francisco Manuel que nos brinde para outro concerto com algum pedaço de José Maurício e Marcos, e podemos já afiançar de antemão que serão bem recebidos, e até a comparação nos fará ajuizar do efeito e da valentia destes dois grandes brasileiros. A ligação de Porto Alegre a Marcos Portugal é fortíssima. A contribuição do primeiro para a preservação da memória e do legado do segundo é inestimável. A primeira dessas contribuições passa pelo catálogo das composições de Marcos e de José Maurício, que Porto Alegre faz publicar na revista do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Brasileiro. Foi em 1859. Tinha em seu poder, nessa altura, aquela que veio a ser chamada a relação autógrafa das obras de Marcos Portugal. Ele diz: temo que se percam estes dois documentos, as relações de José Maurício e de Marcos Portugal, e que daqui a alguns anos não se saiba o que fizeram estes dois grandes músicos. Diz também que os apontamentos que colheu de Marcos não eram suficientes para apresentá-los ao Instituto. Ninguém me soube dizer quando e como estudou este homem na Itália e o que se passou a respeito dele em Nápoles, Bolonha e Lisboa. Talvez que o possa saber na Europa e desta arte pagar uma dívida à memória de tão hábil compositor. A relação autógrafa está dividida em duas grandes partes. No teatro, parte teatral, a parte dramática, e a parte de igreja, a parte religiosa. São dadas informações básicas sobre cada obra.
A segunda contribuição de Porto Alegre para o legado de Marcos Portugal passa pela urna que mandou fazer e onde mandou encerrar os ossos de Marcos Portugal que se encontravam no convento de Santo António. O fenómeno da disseminação das óperas de Marcos Portugal dá-se a partir da estreia de La Confusione della Somiglianza. Marcos Portugal foi para a Itália em finais de 1792. Durante cerca de 6 anos e meio estreou pelo menos 21 óperas. O sucesso que obteve não tem paralelo na história de Portugal e Brasil. Foram centenas de produções ou réplicas e mais de 4.000 récitas que extravasaram as fronteiras da pátria da ópera, a Itália, e se espalharam por toda a Europa. A versão italiana do seu nome, Portogallo, torna-se referencial e aparece estampada em obras literárias, como por exemplo em A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac, e em obras de Stendhal. As 4 óperas com maior disseminação são Le Confusione della Somiglianza, Lo Spazzacamino Principe, La Donna di Genio Volubile e Loro non compra amore. Esta escrita para o Real Teatro de São Carlos. Ao contrário das outras que extravasam as fronteiras italianas para a Europa, Loro non compra amore faz o caminho inverso. É composta em Lisboa e extravasa as fronteiras portuguesas para a Itália e o resto da Europa. Angélica Catalani foi contratada em 1801 para o Real Teatro de São Carlos, em Lisboa, e Marcos Portugal, à data maestro no dito teatro, compõe para ela 10 óperas. A primeira foi La Morte di Semiramide. Depois de sair de Portugal, tornou-se a mais brilhante estrela da cena operática europeia. Não só suscitou novas produções das óperas de Marcos Portugal, em Londres e Paris, por exemplo, como incluía sempre nos seus recitais algumas das áreas que tinham sido compostas para as características técnicas e expressivas da sua voz. A mais famosa foi Son Regina e foi retirada de La Morte di Semiramide. Catalani retirou-se somente em 1830.
A obra religiosa, se por um lado foi um fenómeno de alcance mais limitado, geograficamente, sendo apenas cantada em Portugal, Brasil, Inglaterra, Espanha, França, Bélgica e Itália, obteve uma longevidade inusitada no contexto das práticas litúrgicas e paralitúrgicas. A estreia pública de Marcos Portugal deu-se na Santa Igreja Patriarcal, em 1780, numa altura em que o jovem ainda era aluno no seminário da Patriarcal, e as suas obras religiosas só saíram do repertório na segunda década do século XX. A visão de conjunto da sua obra religiosa é dada pelo quadro sinóptico do catálogo temático. Como veem, está dividida em 6 partes. A primeira, missas, segunda, vésperas, matinas, hinos, vária e, finalmente, duvidosos, puros e contrafacta. O número importante a reter, para além do número de espécimes total de 788, o número importante a reter é o número 132 das versões autógrafas, ou seja, das versões do próprio Marcos Portugal. Na realidade, o número de obras deve ser bastante maior, porque, incluindo as que se perderam, a sua produção sacra deverá rondar as 200 obras. 3 das suas obras religiosas tornaram-se paradigmas da música luso-brasileira: a Missa Grande, as Matinas da Conceição e o grande Te Deum em Ré maior. Como veem, pelo número de versões e pelo número de espécimes, ou seja, pelo número de existências físicas encontrados, estas 3 obras conheceram uma disseminação de todo muito pouco comum. Vamos ouvir o final do Glória por ocasião da estreia moderna da versão com orquestra, o final do Glória da Missa Grande. A obra obteve um grande sucesso na estreia e Marcos Portugal imediatamente faz uma versão com baixo contínuo, ou seja, uma versão para vozes e órgão e instrumento grave, normalmente um instrumento de cordas grave. Vamos ouvir o Crucifixus desta segunda versão com baixo contínuo. Thank you.
A figura mais influente para a carreira profissional de Marcos foi sem dúvida Dom João. Ao longo de décadas, o soberano encomendou-lhe uma centena de obras. Era sabido que não gostava de música triste e que amava a arte de Euterpe. Marcos Portugal correspondeu aos seus desejos e foi moldando o seu estilo de acordo com o seu gosto. Além disso, era muito invejoso da música cantada na sua capela, como podem ler numa carta de António Pedro Gonçalves, escrita no Rio de Janeiro, em dezembro de 1819. Ficou furioso quando soube que o Requiem para a Rainha Dona Maria I tinha sido cantado em Lisboa. Ordenou ao seu procurador, o Visconde de Santarém, que indagasse se isto era verdade e quem a tinha remetido daqui, protestando de mandar para Angola o que a tivesse remetido. Marcos Portugal não só se moldou ao gosto de Dom João, como, mais significativamente, foi desenvolvendo um estilo que potenciava as aparições públicas do monarca, ou seja, a representação do poder real. A música de Marcos tornou-se um ingrediente essencial da encenação multimédia, avant la lettre, desses espetáculos. A corte parte em 1821 e Marcos Portugal permanece no Rio de Janeiro. Dom Pedro IV de Portugal e primeiro imperador do Brasil foi um talentoso aluno de Marcos Portugal. Aqui está um papel escrito pela sua mão, meu prezado mestre, encontrado dentro do último autógrafo musical de Marcos Portugal, a Missa Breve de 1824, provavelmente composta como agradecimento pela sua confirmação como mestre da família imperial e das filhas de Dom Pedro, as princesas imperiais Maria da Glória e Januária Maria. Vamos ouvir o Kyrie
e o início de Glória, onde reconhecerão algumas semelhanças com a entrada do atual hino nacional brasileiro, composto por Francisco Manuel da Silva, que já trabalhava na Capela Real quando Marcos Portugal chegou ao Rio de Janeiro em 1811.
Personagem central para a narrativa marciana a partir de 1880 e até hoje é o Visconde de Tournai. Figura destacada da sociedade brasileira, foi sócio do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Brasileiro, do Conservatório Dramático e deixou a extensa obra literária. Nas 2 últimas décadas da sua vida, dedica grande parte das suas energias a preservar a memória e a obra daquele que é considerado um dos maiores músicos americanos do seu tempo, o padre José Maurício. Para melhor conseguir esses intentos, o Visconde de Tournai criou um mito, o mito do gênio natural e endémico, corporizado na figura do padre José Maurício, o sucessor brasileiro de Haydn e Mozart. A imaginação e o talento literário de Tournai reforçaram este mito, complexificando-o, victimizando-o e relativizando-o por comparação. O genial, bom e tímido mulato brasileiro, José Maurício Nunes Garcia, moldado e formado na superior escola alemã, por oposição ao vaidoso e intriguista português branco Marcos Portugal, representante da decadente escola italiana, que moveu ao primeiro guerra a princípio surda e um tanto velada, depois às claras e rancorosa. O triunfo do brasileiro sobre o português, que chegara de Lisboa cheio de prevenções, despeito e malcrença, é o desfecho inevitável. Eis o mito tropical de Mozart e Salieri. Este mito faz-se sentir no Brasil até hoje e apoiou-se em cartas do ajudante das Reais Bibliotecas, Luís dos Santos Marrocos. As suas cartas foram parcialmente transcritas na obra fundadora da musicologia portuguesa, Os Músicos Portugueses, de Joaquim de Vasconcelos, publicada em 1870. O Visconde de Tournai conhecia a obra de Vasconcelos e cita-o. Vasconcelos, no entanto, analisa e desconstrói o despeito, a intriga e a inveja relacionados com Marcos Portugal. Em vão. Os comentários mais depreciativos são repetidos ad nauseam, sem a necessária contextualização. O rapsodista Marcos António Portugal, célebre candidato na fidalguia pela escala de Dó-Ré-Mi. Ou o Barão de Alamiré, tem ganhado a aversão de todos pela sua fanfarronice, ainda maior que a do Pão de Ló, que será outra personagem da corte. Chega a acusá-lo de plágio, dizendo que um grande músico e compositor vindo de Pernambuco e que aqui vive é um seu antagonista e mostra a todos os que quiserem ver os lugares que Marcos furta de outros autores, publicando-os como originais. A partir deste momento, criou-se uma quase unanimidade à volta da figura de Marcos Portugal, através de comentários e ficções de caráter panfletário. Além disso, quem conta um conto acrescenta um ponto. Foi exatamente o que aconteceu. Transcrevo apenas alguns exemplos, todos eles de destacadas e respeitadas figuras do meio musical brasileiro. A Storia della Musica nel Brasile é uma das obras fundacionais da historiografia musical no Brasil. O facto de o autor admitir que não conhecia a obra de Marcos Portugal acentua ainda mais o preconceito das suas palavras. Suspeito que seja quase sempre esse o caso, o total desconhecimento da obra de Marcos Portugal, visto que as partituras, sem as quais não há música, não estavam disponíveis. As palavras de Rossini Tavares de Lima falam por si. Aqui vai buscar palavras que retirou ao Visconde de Tournai: prevenções, despeito e malcrenças. Mais uma vez, a obra de Marcos Portugal é desvalorizada. Diz que o maestro português não se imortalizou porque não teve capacidade para isso. As suas obras não foram mais do que cópias imperfeitas das obras-primas dos mestres italianos.
Heitor Villa-Lobos, possivelmente o maior gênio da música brasileira, foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Música, fundada em 1945. Finalmente, Renato de Almeida, um conceituado musicólogo brasileiro, tem esta frase lapidar: é quase falta de patriotismo não falar mal de Marcos Portugal. E mais uma vez, Marcos Portugal não era um músico original, por isso mesmo não foi duradoura a sua obra. Na realidade, a sua música se perdeu seguindo o destino de toda a obra de arte feita de imitação e sem veia criadora. Em Portugal, o compositor também tinha alguns detratores. Eis um exemplo que também foi beber a Santos Marrocos. Ernesto Vieira, na sua lapidar obra Dicionário Biográfico de Músicos Portugueses, acusa Marcos Portugal de jacobinismo. Diz que Marcos Portugal efetivamente quis jogar com um pau de dois bicos, mas feriu-se em ambos. Achava-se, portanto, numa falsa situação e a sua vaidade sofria atrozmente. Por outro lado, as notícias do Rio de Janeiro certificavam-lhe que tinha feito mal em não seguir a corte. Esta, no Brasil, retomara parte do seu esplendor. Os artistas eram estimados como dantes, viviam bem, não lhes faltando benesses. Resolveu, portanto, partir. Jean-Paul Sarraute, um diplomata francês patrocinado pela Fundação Carlos de Gulbenkian, esteve no Brasil em 1969 para estudar o período brasileiro de Marcos Portugal e teve contacto com as correntes unânimes e firmemente estabelecidas. No seu livro dedicado a Marcos Portugal, estas são por vezes reproduzidas acriticamente e sem confirmação através de fontes primárias. Penso que nesta altura a audição de mais uma música será bem-vinda. Vamos ouvir Você Trata Amor em Brinco, uma modinha publicada no Jornal de Modinhas em 1792. Foi a segunda obra de Marcos Portugal a conhecer a letra impressa e uma das raras que se manteve no repertório mercê da sua publicação. O refrão diz: ai, amor, 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 vocês zombam com amor e não é para zombar. Não, não é para zombar. Você trata amor em brinco, amor a fará chorar. Você trata amor em brinco, amor a fará chorar. Veja lá com quem se mete, que não é para brincar. Que não é para brincar, que não é para brincar. Ai, amor, 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 ai, amor, amor, amor. Vocês zombam com amor e não é para zombar, e não é para zombar. Não, não é para zombar, não é para zombar. Amor quando entrar no peito, parece que vai consolar. Amor quando entrar no peito, parece que vai consolar. Mas travesso em todo o tempo, faz a gente palpitar. Faz a gente, faz a gente, faz a gente palpitar. Faz a gente palpitar. Ai, amor, 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 ai, amor, amor, amor.
O que pode um musicólogo fazer perante este lamentável estado de coisas? Procurar e estudar o maior número possível de fontes primárias. Durante uma pesquisa que durou quase 10 anos, foram descobertas centenas de novas fontes que permitiram escrever uma biografia equilibrada, isenta de erros e de ficções, e elaborar um gigantesco catálogo temático da obra religiosa. Passo a mostrar-lhes algumas transcrições dessas fontes. Quanto a Marcos Portugal ser forçado a abandonar Portugal, por estar numa situação delicada devido às acusações de jacobinismo e deixar a sua mulher em Lisboa, duas fontes são elucidativas. O príncipe regente chama Marcos Portugal por duas vezes. Primeiro, estando incluído numa lista, e a segunda vez, Marcos Portugal é convocado individualmente pelo Príncipe Regente com caráter de urgência. Sua Alteza Real, o Príncipe Regente Nosso Senhor, foi servido a ordenar que o mestre do seminário Marcos Portugal fosse para o Rio de Janeiro servir o mesmo senhor naquela corte e deve partir na primeira embarcação da coroa que sair para a referida corte. Marcos Portugal parte na fragata Princesa Carlota, que chega ao Rio de Janeiro a 11 de junho de 1811. A bordo seguia o mestre de música, Marcos Portugal, e uma comitiva de mais 4 pessoas, que incluía a sua mulher, Maria Joana. O ajudante das Reais Bibliotecas, Luís dos Santos Marrocos, também viajou por essa altura, acompanhando os cerca de 60 mil volumes da Biblioteca Real. Quanto a Marcos Portugal ter sido mestre da Capela Real e ter roubado o lugar a José Maurício Nunes Garcia, na realidade, formalmente, Marcos Portugal nunca foi mestre de capela, sendo sempre referido nas fontes como mestre de Suas Altezas Reais. No primeiro livro de avisos e portarias sobre a Fazenda, que está no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, o tesoureiro da Capela Real, José Joaquim de Azevedo, mete em folha a Marcos Portugal, mestre de música de Suas Altezas Reais, com a quantia de 600 mil réis em cada um ano que ele vencia em Lisboa como mestre do seminário e compositor da Patriarcal. E mais à frente, no livro 4 da Corte, também no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, havendo o Príncipe Regente Nosso Senhor nomeado a Marcos Portugal para mestre de música de Suas Altezas Reais, é servido que por este serviço vence o ordenado de 40 mil réis por mês e 240 mil réis anualmente para pagamento das casas da sua habitação. O tudo que lhe deve ser satisfeito pelo seu real bolsinho, ou seja, as despesas particulares do próprio Príncipe Regente, assim como a tença de 200 mil réis que foi concedida em Lisboa à sua mulher com sobrevivência para ele, de que lhe fez mercê mandar continuar nesta corte.
Marcos Portugal compunha, é verdade, para as ocasiões de especial relevância sociopolítica ou religiosa, quando Dom João estava presente. Mas apesar da organização das cerca de 200 festividades com música pertencentes ao calendário do ano litúrgico, estava a cargo de José Maurício Nunes Garcia, o único mestre de capela com o salário de 600 mil réis que manteve até ao fim da vida. A função de Marcos Portugal era complementar à de José Maurício. O seu cargo pode descrever-se como compositor oficial da corte ou o encenador musical do espetáculo público do poder real. Marcos Portugal foi um compositor português cuja obra, feita de imitação e sem veia criadora, é claramente inferior à do brasileiro José Maurício Nunes Garcia. Bom, como já vimos, Marcos Portugal morreu brasileiro a 17 de fevereiro de 1830 e não a 7 de fevereiro, e além disso compôs um hino da independência do Brasil. Sacramento Blake, na sua monumental obra O Dicionário Bibliográfico Brasileiro, publicada entre 1883 e 1902, escreve: faleceu no Rio de Janeiro, cidadão brasileiro por ter aderido à independência do Brasil. O julgamento da sua vasta obra, tanto profana como religiosa, só pode ser realizado através de estudos rigorosos baseados em metodologias científicas validadas pela disciplina de musicologia. Até muito recentemente, a sua obra era desconhecida, mas ainda assim foi simplesmente desvalorizada por preconceito, por aproveitamento político e por convir e servir para a construção do personagem herói e grande glória da música brasileira, o padre José Maurício Nunes Garcia. Marcos Portugal era vaidoso, orgulhoso e intriguista. Bom, numa corte onde são distribuídos cargos e mercês, a intriga é persistente e inevitável. As cartas de Santos Marrocos, origem principal desta parte do mito de Toné, são um exemplo quintessêntico desse ambiente, destilando ressentimento, despeito e inveja, bem claros nas constantes diatribes que dispensou a fidalgos, ministros e outros figurões da corte. A sua atitude para com Marcos Portugal mudou radicalmente, em poucos dias, diga-se, quando este desmerece a valia de certos manuscritos de Lisboa. Se não vejamos, a 26 de junho de 1812, Santos Marrocos escreve: ontem se cantaram umas magníficas matinas novas, compostas por Marcos, e hoje foi a missa do ofício, tudo por alma do defunto Sr. Infante Dom Pedro Carlos, na Capela Real, a que assistiu Sua Alteza Real. Já uma semana depois, escreve: o rapsodista Marcos António Portugal, célebre candidato na fidalguia pela escala de Dó-Ré-Mi, indo ver os manuscritos, por faculdade de Sua Alteza Real, teve a insolentíssima ousadia de me dizer que todos eles juntos nada valiam e que Sua Alteza Real não fez bem os mandar vir, antes deveriam ser recolhidos na Torre do Tombo. Os exemplos seguintes também contribuem de forma decisiva para a desconstrução do mito. No Natal de 1811, Marcos Portugal compõe umas matinas do Natal e José Maurício recupera a sua missa pastoril de 1808 para voz e órgão, reorquestrando-a. Estas duas obras enviam-nos uma inequívoca mensagem. Ambas utilizam um conjunto orquestral pouco habitual, sem violinos. Ambas têm referências pastoris. Além disso, e significativamente, Marcos Portugal reutiliza, fugazmente é certo, mas reutiliza em 3 ocasiões, um motivo que é recorrente na obra de José Maurício, o chamado leitmotiv. Os dois compositores não só colaboraram, como Marcos Portugal presta homenagem ao seu colega mestre de capela através da utilização do dito motivo. Gratias
Aqui aparece no responsório número 7 das Matinas do Natal. Gostaria de terminar com mais um excerto de uma das mais paradigmáticas obras de Marcos Portugal. Trata-se do Te Deum composto por ocasião do nascimento de Dom Miguel. Aqui podem ver o início da entrada do catálogo temático. Nas capelas Real e Imperial do Rio de Janeiro, tornou-se conhecido como o Te Deum dos batizados.
António Jorge, muitos parabéns. Muitos Bravo. parabéns. Muito obrigado. Bravo. Bravo. Bom, passamos então à fase de tertúlia, pergunta e resposta, intervenção. Quem quiser falar, fazer uma intervenção, fazer uma questão, qualquer coisa, faça favor ou de levantar a mão ou de inscrever-se no bate-papo. Talvez eu possa começar por pedir desculpas pela má qualidade de alguns vídeos, mas entre não passar e os vídeos não serem de tão boa qualidade, eu prefiro passar, porque pelo menos se divulga a música de Marcos Portugal. E depois, não sei se repararam, um dos vídeos, o do Dies Irae da missa de Requiem, dizia que o terremoto de Lisboa foi em 1775, na realidade foi em 1755. Estou certo que todos repararam nesse pormenor. Enfim, eu não sou responsável por esse vídeo. Muito bem, sim senhora. Então, quem quer dar início às hostilidades com uma pergunta? Rui Carita, está aqui já inscrito. Claro. Rui Carita. Pedro Avilés, que levantamos a mão ao mesmo tempo, mas tudo bem. Eu queria dizer que em 775 também houve um terremoto, porque tentaram montar a estátua do Dom José e saiu torta e deu uma série de chatices que nunca mais acabaram. E ainda hoje está ligeiramente torta, é preciso cimentar sempre as bases, é uma amassada. Eu queria dar os parabéns porque, de facto, quem começou estas tertúlias por avaliar fortalezas para património mundial e agora anda em TEDx, Requiems e outras coisas no género e músicas de batizados, acho uma maravilha. Acho de facto que podemos efetivamente continuar a dar a volta a este mundo e ao outro. Logo, eu queria dar os parabéns. Peço desculpa ao António Jorge Marques não estar perfeitamente convencido. É difícil avaliar a documentação a esta distância. É difícil avaliar o que é que está certo na altura ou não está. Eu trabalhei muito o Marrocos, porque eu trabalhei muito a Imperatriz Leopoldina, que passou pela Madeira a caminho do Brasil, e o Marrocos insistia que ela se fartou de levar macacos da Madeira para o Brasil. Em princípio não deve ter levado, porque os macacos ainda estão na Assembleia Regional, não é? E depois levar macacos para o Brasil é mais ou menos esquisito uma ilha atlântica, não é? Não há macacos, quer dizer, não há. Não sei onde é que ele descobriu essa. Mas fica escrito. E a partir daí a gente diz, eu tenho o papel em como ela trouxe macacos. E tal. Não há cá macacos, quer dizer, não é possível. Mas o papel é que vale e tal. Logo, tudo isto é altamente complicado. Agora, a capacidade da música, o recorte que Marcos Portugal tem em toda a Europa. O senhor padre do Rio de Janeiro tem muita pena, quer dizer, não tem nenhum recorte na Europa da época. Sim, senhora, mestre capela, indubitavelmente com qualidade, porque senão não continuava no lugar com os assédios contínuos que conhecemos uma corte destas, mas é sempre difícil. Agora, os meus parabéns, porque de facto nestas duas últimas palestras, ou melhor, penúltima e última, antepenúltima e última, é um deslumbramento voltar à música, não provavelmente clássica, mas enfim, dos finais do século XVIII, princípios do XIX, o que é excepcionalmente agradável no tempo que corre. Muitíssimo obrigado por tudo isso. Obrigado. Obrigado. Eu se puder comentar as suas palavras, obviamente. Digo duas coisas. Em relação ao Marrocos, é óbvio, é mais do que óbvio que o homem sofria de uma inveja, e aliás o que eu estava sempre, estou à espera, ele aliás diz nas cartas, estou à espera de uma mercê de Sua Alteza Real, enfim, para ele aquilo, a mercê, e ele só tinha palavras elogiosas para com o Príncipe Regente e para com as pessoas que estavam próximas. António Marcos,
o gajo desde pequenino, que chamava-se Marrocos, não rima. Desde pequeno, não é fácil ser Marrocos a vida inteira, não é? Andar de saias, a rezar 5 vezes ao dia, não é fácil, convenhamos, não é? Mas isso é óbvio das cartas dele, que ele sofre desse mal e não há praticamente figura da corte que não sofra das suas diatribes. Em relação ao padre José Maurício, atenção, porque aquilo que eu disse é exatamente aquilo que deve ser. Para se julgar uma obra, não se pode julgar uma obra só porque a obra foi famosa. Isso não diz nada sobre, quer dizer, diz sobre uma aceitação da obra. Se a obra teve sucesso, diz que era qualquer coisa que o público queria se calhar ouvir naquela altura, mas não fala da qualidade intrínseca da obra. A qualidade intrínseca da obra só pode ser julgada através de estudos extensos e obviamente que dois compositores como o José Maurício e como a Marcos Portugal têm uma obra extensíssima. O José Maurício também tem um catálogo de cerca de 200 obras. Portanto, é muito difícil estar a comparar ou estar a dizer um é melhor que o outro. Não, nem isso nos interessa. O que interessa aqui, basicamente aquilo que eu gostava de deixar bem claro é que é assim: este é um património luso-brasileiro, é um património cultural luso-brasileiro, que até agora, pelas razões que ficaram, penso eu, bem expressas, não tem sido, e não são só essas razões, quer dizer, o problema, a música é um mistério para a maioria das pessoas e há uma razão para isso. E as pessoas muitas vezes não se apercebem, e a razão é esta, é que se compararmos a música com as outras artes, as artes pictóricas, a arquitetura, enfim, até a arquitetura, se compararmos, a literatura, é muito fácil. Uma pessoa pega num livro, olha para uma estátua, olha para um quadro, olha para um edifício e aprecia, está ali à vista de todos. A música, enquanto estiver em manuscrito, ou mesmo impressa nas prateleiras de um arquivo ou de uma biblioteca, é morta. A música precisa o problema da música é que precisa de 2 níveis de interpretação. Precisa do primeiro nível de interpretação, que são as pessoas como eu, os musicólogos, que põem aquelas bolinhas pretas e brancas nas pautas, não é? E isso dá muito trabalho e as pessoas não se apercebem. Por exemplo, as músicas que vocês ouviram agora, portanto, para além de mim próprio, houve o António Campos, houve o Luís Alves da Silva, houve várias pessoas que se deram ao trabalho de pegar na música, nos manuscritos e pôr a música de maneira que ela seja inteligível para os intérpretes de hoje. E o segundo nível de interpretação é o óbvio, que é, uma vez que esteja esse trabalho feito, que é um trabalho muito difícil, porque muitas vezes a mesma obra tem, como vocês viram, tem 100 fontes. Quer dizer, uma pessoa pegar nas 100 fontes e produzir aquilo que se chama uma edição crítica, dá muito trabalho, e isso é um dos problemas da música, no fundo. E, portanto, o segundo nível de interpretação é o nível dos intérpretes, portanto, os cantores e dos instrumentistas, que podem fazer com que a música chegue ao público. Portanto, isso é... E a música tem essa desvantagem em relação às outras artes. Obrigado, António Jorge. E pior ainda quando passaram 200 anos. Exato. Mais difícil. Pedro Avilés. Estava aqui inscrito. Tem que ativar o som. Pedro, não estamos a ouvir. Primeiro queria só dar os meus cumprimentos e agradecimentos ao mestre António Jorge Marques, que realmente trouxe-nos uma tertúlia muitíssimo interessante e muitíssimo agradável. Obrigado. Eu só queria dizer que nos 200 anos que este ano por todo lado se celebra a figura do Napoleão Bonaparte, com os contras e os puros, e etc. Mas, de qualquer maneira, só lembrar que o nosso músico, António Marques, Portugal, teria sido, segundo se reporta, teria sido muito apreciado por Napoleão e teria tocado em Paris várias vezes concertos para ele.
julgo que ele só veio para Portugal depois das invasões francesas. Portanto, isto deve-se passar entre os anos 1800 e 1807. Julgo que será isso. Não Nada sei. disso, nada disso. Portanto, é muito simples. O Marcos Portugal só viveu em 3 países. Marcos Portugal viveu em Portugal. De Portugal, foi aquilo que eu disse logo no início a abrir a tertúlia, a abrir a tertúlia. Marcos Portugal viveu em Portugal até 1792. Em 1792 vai para a Itália competir naquele mercado exigentíssimo, como eu disse. Está lá até 1800 com um interregno de mais ou menos um ano, entre 1794 e 1795. Depois volta para Portugal, é o maestro do Real Teatro de São Carlos, em Lisboa. Entretanto, dão-se as invasões francesas, a corte sai de Lisboa no dia 29 de novembro de 1807, e como eu expliquei, o Marcos Portugal fica numa situação bastante desconfortável, porque ele chegou a ter 10 meses de salários em atraso, o que não é uma situação muito fácil, mas ele nunca esteve em Paris. Enfim, o que aconteceu foi que, para inaugurar o Teatro Italiano de Paris, foi uma ópera de Marcos Portugal que inaugurou o Teatro Italiano. Mas o Marcos Portugal nunca esteve em Paris. Quem esteve em Paris foi a Catalani, que inclusivamente foi diretora desse teatro, por volta de 1814, se não me falha a memória, 1815, e ela mais uma vez levou óperas de Marcos Portugal à cena nesse teatro. Portanto, Marcos Portugal, depois o Príncipe Regente chama o Marcos Portugal e ele vai, ele sempre teve uma relação muito próxima com Dom João, e chega ao Rio de Janeiro a 11 de junho de 1811 e não sai mais do Brasil, embora há aqui, o Marcos Portugal teve azar por vários motivos, para além daqueles que eu acho que ficaram bem claros. Há um musicólogo belga chamado François-Joseph Fétis, que foi extremamente influente, e publicou, a partir de 1835, uma obra chamada Biographie universelle des musiciens. Essa obra tem uma influência enorme e chega a todo lado. O problema do Fétis, reparem, estamos a falar dos anos 30, não é? O volume onde está a biografia de Marcos Portugal, que é a primeira grande biografia de Marcos Portugal, que é de 1841, o Fétis inventa basicamente uma biografia. E eu digo, quer dizer, ele era uma pessoa extremamente rigorosa, o Fétis. Portanto, o que acontece é que, como ele não podia ir a todo lado, a pessoa que colaborava com ele mandou-lhe informações completamente inventadas. Eu posso dar alguns exemplos. Para já diz que nasceu em 1763, nasceu em 1762. Depois que estudou com um tal Borselli, que era um cantor, em Madrid. Não há traço de nenhum Borselli, e certamente o Marcos Portugal nunca esteve em Madrid. Diz que chegou à Itália em 1787. Ele não chegou à Itália em 1787, chegou à Itália em finais de 1792. Que foi nomeado mestre de capela pelo rei em 1790. Isto é um disparate total. Ele nunca foi mestre de capela nem em Lisboa, nem no Rio de Janeiro. Que viajou com a corte para o Rio de Janeiro em 1807. Não, ele foi mais tarde, em 1811, como já vimos. Onde foi mestre de capela, também já vimos que não foi mestre de capela no Rio de Janeiro, e que voltou à Itália em 1815. Bom, e depois há uma segunda edição da obra que é acabada pelo Arthur Pougin, e que corrige o ano do nascimento e tal, mas depois diz que ele é um compositor italiano. E, portanto, a biografia universal de Musicien, até hoje, as pessoas repetem, como vocês dizem no Brasil, as baboseiras que o Marcos, enfim, as baboseiras que o Fétis escreveu, enfim. Portanto, ele até em relação ao Fétis, ele teve algum azar. Pronto. Muito obrigado, António Jorge. José Luís Nogueira, tinha aqui em cima uma série de intervenções a partir de Viseu. Viseu. Portanto, podem se inscrever. Bela terra.
É verdade, é verdade. Conseguem-me ouvir, Rui? Sim, Rui? está bom. Ok. Então eu tinha muita curiosidade, é um tema que me interessa muito. Está um bocado baixo. Está baixinho, sim. E gostava de Está melhor agora. de ter alguns esclarecimentos adicionais. Nomeadamente, uma curiosidade que me passa, ele é contemporâneo do João Domingos Bom Tempo. Terá havido algum relacionamento, alguma colaboração entre eles? O João Domingos Bom Tempo, julgo que foi perseguido no tempo, era liberal, terá sido perseguido e terá andado mais por Inglaterra e terá... Exatamente. Terá sido um protagonista das bandas filarmónicas em Portugal. Mas houve aqui uma relação entre os dois, era essa uma primeira curiosidade. A segunda, já agora, falou na eventuais influências de Mozart e de outros grandes compositores. Beethoven, por esta altura, 1816, musica um texto português, o seu Lindos Olhos, nas folk songs. Com Beethoven, que é realmente mais contemporâneo de Marcos Portugal, essas influências é também acusado, houve aqui alguma relação. E finalmente, das muitas óperas que tenho, uma é a premiere do Álvaro Cassuto, do Lo Se Passa Caminho, que eu penso que é em 1794 a que inaugura o teatro que acabou de referir. Houve alguma récita em Portugal ou é uma ópera mais ou menos esquecida? Bom, a ver se eu não me esqueço das três perguntas. Portanto, em relação ao Domingos Bom Tempo e ao Marcos Portugal, embora o Bom Tempo fosse, salvo erro, apenas 5 anos mais novo do que o Marcos Portugal, na realidade eles foram dois músicos cujos caminhos foram bastante diversos. O Marcos Portugal foi sempre um compositor ligado à monarquia, foi sempre um compositor de corte. E, portanto, inclusivamente isso condicionou um bocado a sua produção, porque ele compunha por encomenda, no fundo, não é? E condicionou até o seu estilo, como eu expliquei, né? Ele acabou por, ao longo de décadas, desenvolver um estilo que tendencialmente potencia cada vez mais a representação do poder real. Isso é um estudo que ainda está por fazer, enfim, são só, eu digo isto daquilo que eu pude perceber, enfim, porque a obra de Marcos Portugal ainda está praticamente toda por editar, está praticamente toda, é muito difícil, há 20 anos atrás não havia absolutamente nada, não havia gravações, não havia edições. Eu já vos vou contar uma história de como é que as coisas têm mudado nos últimos, no fundo, desde 2000, mas, portanto, o Marcos Portugal esteve sempre ligado à monarquia, enquanto que o Bom Tempo era pianista de concerto, enfim, editou obras em Londres, deu concertos em Paris, deu concertos em Londres, portanto, e depois mais tarde veio a ser o primeiro diretor do conservatório. Portanto, são duas figuras que têm pouco, vivem, quer dizer, embora sejam mais ou menos contemporâneas, cronologicamente falando, mas na realidade têm dois percursos bastante diversos. A segunda pergunta era sobre o Spazza Cammino Principe, ou era a terceira, não me lembro. O Spazza Cammino Principe foi realmente gravado pelo Álvaro Cassuto em 2001. E eu vou-vos contar a história. Portanto, este quadro negro que eu vos estou a traçar foi bastante melhorado, e eu tenho que vos contar essa história porque eu acho que há que dar crédito às pessoas que foram responsáveis por isso. Portanto, a história conta-se rapidamente assim. Em 1994, por encomenda da Lisboa, capital europeia da cultura, David Cranmer, que é uma figura incontornável para os estudos marcianos, é assim que a gente chama por oposição aos estudos mauricianos, do José Maurício, são os estudos marcianos, os estudos de Marcos, preparou uma edição de uma versão em português de Le Donne Cambiate, ou seja, das Damas Trocadas. Essa obra teve um grande êxito na Lisboa, capital europeia da cultura, e o maestro Álvaro Cassuto gravou-a na versão italiana, portanto, cantada em italiano, em 2000. E reparem, em 2000, portanto, foi a primeira gravação de uma obra de envergadura de Marcos Portugal. Havia algumas obrinhas, enfim, uma modinha aqui, uma abertura ali, enfim, havia assim umas coisas dispersas, mas só em 2000 é que o Marcos Portugal teve honras de uma gravação como deve ser. Ele gostou tanto que gravou também Lo Spazza Cammino Principe logo no ano a seguir, em 2001. Depois,
aqui o CESEM, o Centro de Investigação onde eu estou filiado, que é o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, o CESEM, da Universidade Nova de Lisboa, entre 1998 e 2012, tem 3 projetos, todos eles dedicados a Marcos Portugal. E durante esses 3 projetos mudaram decisivamente os estudos marcianos. Nomeadamente, durante esses 14 anos, foram defendidas com êxito 2 teses de mestrado, com edições das óperas Lazare e La Morte de Semiramis, uma tese de doutoramento, a minha, que tem como cerne o catálogo temático da obra religiosa, do qual vocês puderam ver o quadro sinóptico no início da apresentação. Essa tese teve 2 edições, foi publicada tanto em Portugal como no Brasil pela editora da Universidade Federal da Bahia. Foram realizadas as edições práticas de La Pazza Giornata, que é a mesma história do Don Giovanni, La Nozze di Figaro, desculpem, de Loro non compra amore e de O Basculho da Chaminé. Isto agora para responder finalmente à sua pergunta, ou seja, O Basculho da Chaminé é uma versão em português que o Marcos Portugal faz de Los Pax a Camino Príncipe. E essa versão... É o Limpa Chaminés, não é? Exatamente. E, portanto, é o Príncipe Limpa Chaminés. É assim que podia ser traduzido, que é uma ópera absolutamente deliciosa. É uma farsa deliciosa. É uma farsa, ou seja, é uma ópera cómica em um ato. É deliciosa. Felizmente, já foi feita em Portugal, já foi feita no Brasil, encenada também. E isso é maravilhoso, porque finalmente o Brasil, apesar do mito do Toné, não é? O Brasil está-se a perceber que há aqui um património que é indiscutivelmente luso-brasileiro, e que ainda por cima o manuscrito do Basculho da Chaminé, o único manuscrito, está na Universidade Federal do Rio de Janeiro, está num arquivo brasileiro. E, portanto, depois também foi publicado um conjunto importante de livros durante esse período, estava a contar, que é a edição completa de todas as modinhas, a edição da Missa Grande e 2 livros de autores vários, entre eles autores portugueses e brasileiros, coordenados, mais uma vez, estes 2 livros coordenados por David Kramer, e esses livros condensam quase tudo o que se sabe sobre o compositor e sobre a sua obra, que é incomparavelmente mais do que se conhecia, por exemplo, em 1998, enfim. Agora, aqui não há dúvida que o nascente interesse na música de Marcos Portugal, por parte do Brasil, finalmente, não é? Se fiquem a dever em grande parte a este trabalho, a estas publicações todas que eu falei, e isto é muito gratificante, e para mim é muito gratificante ouvir brasileiros dizerem que o Marcos Portugal é luso-brasileiro. Isso para mim é altamente isso, eu acho que já disse há um mês atrás. E portanto, além disso há pontes. Portanto, aqui connosco está um grande amigo meu brasileiro, o Hernani Aguiar, um compositor e maestro brasileiro, que eu conheci quando eu estive, e diga-se que os brasileiros, enfim, toda a gente sabe que uma das suas características é um povo muito afetuoso e realmente, pronto, isso para mim é muito importante e deixa marcas, e eu acho que com os laços de afeto as coisas funcionam todas melhor, quer dizer, acaba por ser tudo muito mais interessante. Aliás, aqui, se eu posso fazer uma sugestão aqui para estas tertúlias, vocês dizem a história que nos une, eu podia até dizer a história e os afetos que nos unem, enfim, mas isso é outra. Portanto, finalmente a terceira parte da pergunta, eu já não me lembro qual era, ajude-me. Era ligar com Beethoven, porque acho extremamente curioso o Beethoven em 1816 ter nada. um texto português, O Seu Lindos Olhos. Sim, isso é uma modinha, sim, mas isso não tem, portanto, o Marcos Portugal, enfim, tanto, e o José Maurício, ao contrário do que disse o Toné, a tradição é a música italiana, portanto, a música germânica realmente pouco chegou a Portugal. Enfim, já com o Bom Tempo não é bem assim, porque se ouvirmos, por exemplo, o Requiem de Bom Tempo, e eu tive a oportunidade de gravar no coro, de gravar o Requiem de Bom Tempo, vai beber ao Requiem de Mozart sem dúvida nenhuma, portanto, mas não, o Marcos Portugal, tanto quanto sei, não, é música essencialmente de cariz italiano. Só para dizer que
portanto, este crescente interesse por parte dos brasileiros teve um efeito que foi, houve vários autores brasileiros que começaram a escrever sobre este mito do Toné. Enfim, isto dava para 2 tertúlias, porque mexe com questões de nacionalidade, mexe com questões de estereótipos românticos, enfim, coisas complicadas, enfim, os estereótipos românticos, por exemplo, do herói e do vilão, do mártir e do carrasco, Portugal, Brasil, enfim, tem a ver com a construção da identidade cultural, tem a ver com o nacionalismo, tem a ver com uma série de coisas. E, infelizmente, Marcos Portugal acabou por servir, digamos, de pau para toda a obra, digamos assim, e corporizou uma série de estereótipos, infelizmente, não é? E inclusivamente, como eu disse, é o mito tropical do Mozart Salieri, quer dizer, é o José Maurício Marcos Portugal, não é? Mas eu estava a dizer que vários autores brasileiros já começaram a escrever sobre isso e a refutar e desmontar esse mito, que não passa disso, não passa de um mito. Já agora, muito obrigado. Rui, desculpa, não monopolizando, era só mais uma curiosidade. Claro. Pedia-lhe umas sugestões bibliográficas. Eu tenho, por exemplo, um livro do Jean-Paul Sarraute, sim. Sarraute, não sei como é que se chama. Além dos seus 2, que conheço bem, o que é que aconselha mais sobre o Marcos Portugal? Em relação à biografia ou em relação a obras? Portanto, a minha tese e o catálogo da exposição e mais umas edições que eu fiz estão todos publicados pela Biblioteca Nacional. Há um livro chamado Marcos Portugal, como é que é? Marcos Portugal, agora esqueci-me do nome, é publicado pela Colibri. Portanto, basicamente são esses os livros, né? o tal livro que é coordenado pelo David Cramer. Portanto, é isso. Isso já dá. Muito obrigado, António Jorge. Ora, eu peço desculpa, só uma coisa, é que o que está a fazer é que é muito mau, porque tem muito mais piada os mitos. Os mitos têm muito mais graça do que a história autêntica. A história autêntica é uma chatice, eles já morreram todos. E quando a gente tem a hipótese de criar o mito de Salieri com o Mozart e não sei mais o quê, isto passado ainda por cima pós-trópicos, Maria Bethânia, cantor, quer dizer, tem muito mais graça do que, de facto, uma coisa assim. Porque afinal... Tem toda a razão. E eles até colaboraram os 2. Sim, tem toda a razão. Até colaboraram os 2. Tem toda a razão. Isso é que não tem graça nenhuma, já viu? Se não dá notícia de jornal... Rui Carita, sabe o que é que não tem graça nenhuma? É pôr-se um património valiosíssimo no lixo à conta desse mito. Isso é que não tem graça nenhuma. Porque é isso, no fundo é isso. Eu pensei que isso tinha ficado claro na minha apresentação. O problema é que à conta de um mito se deita fora um património que é valiosíssimo. E isso eu penso que não é aceitável, nem é desejável por ninguém, nem pelos brasileiros, nem pelos portugueses. Penso eu. Esse tem sido o seu trabalho. Não é de todo. Isso tem sido o seu trabalho, meritório, fantástico, e a prova é que ficámos hoje todos apaixonados pelo Marcos Portugal. Então, agora, é de pensar que de facto o mito é muito mais engraçado. A piadice, a má língua. O António Jorge ainda não conhece o Rui Carita. Portanto, a minha amiga... O Rui é muito sarcástico. Eu já percebi. Não está falando sério. A minha amiga Cristina Fernandes ajudou-me aqui. Chama-se o livro... Boa noite, Marco. Olá, Hernani. O livro era Marcos Portugal, uma reavaliação, coordenado pelo David Cramer, que foi publicado em 2012 pela Colibri. Obrigado, Cristina. Obrigado. Já está aqui um grande amigo meu, o Hernani Aguiar. Olá, Hernani, boa noite, prazer. É um grande prazer ver-te. Vou-me embora, tchau. Vai-se embora. Foi um grande prazer. Um grande abraço, até breve. Muito bem, muito obrigado. Acho que atingimos o nosso objetivo hoje, que foi partilhar aqui assim, um mito que realmente estava
esconder um património português e brasileiro extraordinário e que foi trazido pelo António Jorge. Muito obrigado. Foi uma palestra extraordinária. Eu já tinha falado, já tinha dado algumas palavras enquanto saíste e voltaste, mas ainda bem que conseguiste voltar. Já estávamos a ver que não conseguíamos bater palmas e acho que todos me acompanham numa grande salva de palmas ao António Jorge. Acho que foi extraordinário. Muitos parabéns, muitos parabéns. Obrigado, foi um prazer. E muito obrigado pelo convite, foi um privilégio e uma honra estar aqui e poder partilhar dos meus conhecimentos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. E então agora vamos falar já da próxima, da 20ª. E o professor César vai tomar a palavra. César. Bom, muito bem. Bom, primeiro, Antônio Jorge, obrigado pela sua participação. Eu acho que volta e meia nos deparamos com estes mitos que, por mais que sejam mais divertidos, eles precisam ser retificados, né? A história precisa ser... A história real precisa ser vendida, ou a mais próxima do que seja real. E são pessoas como você, com o teu conhecimento em fóruns e espaços como esse que a gente está criando, que permitem que essa retificação seja feita. Então, nesse sentido, eu acho que foi um presente a todos que estão aqui, que estão acompanhando tanto as músicas como o trabalho que você fez de pinçá-las e os comentários posteriores. Muito bem. Daqui a 15 dias a gente volta ao Brasil, na parte brasileira. Infelizmente não vamos ficar essa nossa digressão em cima da música, infelizmente vai voltar um pouco para a questão histórica, né? Em 31 de julho nós teremos como tema as relações entre Brasil e Portugal retratadas nos jornais portugueses. E vai haver um case de imprensa numa análise do que foi, de como foi coberta, do ponto de vista jornalístico, a Guerra do Paraguai nos dois países. Para falar sobre esse tema, nós vamos ter o Edgley Pereira de Paula, que é um historiador brasileiro. Ele é pós-graduado em História Militar pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, tem mestrado também em História Política e, curiosamente, ele está prestes a defender sua tese de doutoramento na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde ingressou no período 16-17. Ele também fez um estágio como investigador, visitante no Instituto Ibero-Americano na Universidade de Salamanca. Pois bem, ele vai nos falar um pouco sobre esse tema e eu espero que vocês estejam conosco aqui daqui a 15 dias para expandir um pouco mais esse nosso conjunto de elementos afetivos, como o Ricardo disse, dessa história que nos une. Muito bem, então, em meu nome, em nome do Secomand, que está aí assistindo a gente, e o Rui, que foi o moderador, eu agradeço a presença de todos e nos vemos daqui a 15 dias. Um abraço a todos, bom domingo. Obrigado, boa noite. Muito boa noite, adeus a todos, um bom domingo e até daqui a 15 dias.